Muitas pessoas acreditam que o último planeta do Sistema Solar, Netuno, marca o fim da nossa vizinhança, mas estão muito enganadas. Nos confins do Sistema Solar existem milhões de objetos não identificados, provavelmente uma dúzia de mundos do tamanho de Plutão ainda não descobertos. E quem sabe, um planeta ainda mais distante, perdido e gigante, cuja história é muito mais antiga que a do planeta 9. E hoje eu vou levar você em uma jornada aos confins do nosso bairro. Imagine estar diante de um gigante azul 4 vezes maior que a Terra. Esse é Netuno, o rei dos ventos extremos. Sua atmosfera é feita de hidrogênio, hélio e uma quantidade baixa de metano. Netuno também tem anéis, porém são muito escuros para serem vistos a olho nu. Eles são feitos de rochas congeladas e poeira muito antigas. Sobre seus ventos, as observações nos indicam que abaixo da atmosfera, os ventos são supersônicos, atingindo velocidades de 2.000 a 2.100 km por hora. Esses ventos, na verdade, são tempestades gigantes, e uma delas é chamada de Grande Mancha Escura. É um grande ciclone de alta pressão atmosférica, como um buraco na camada de nuvens de metano. Conseguimos calcular a velocidade dos ventos em Netuno graças à Voyager 2, a única sonda que chegou no planeta. Quando passou por Netuno, ela registrou imagens detalhadas da atmosfera, e a partir disso, os cientistas puderam acompanhar os movimentos das nuvens. Comparando fotos em intervalos de tempo diferentes, foi possível determinar a velocidade que essas nuvens se deslocavam, e chegaram a valores de até 2.100 km por hora. Agora é hora de explorar suas majestosas luas. Mas uma coisa interessante é que a maioria se parece mais com asteroides do que luas que conhecemos. Vamos para a primeira e mais próxima de Netuno, chamada Naiade. Ela aparece como um pequeno ponto brilhante vista de longe. Ela fica bem próxima aos anéis do planeta, embora não esteja necessariamente dentro de algum deles. Naiade é uma pequena lua achatada com 60 km de diâmetro e está a 48.000 km de Netuno. Ela orbita tão próxima a Netuno que sua órbita está sendo lentamente afetada pela gravidade do planeta e está praticamente caindo em direção a Netuno. Isso acontece porque a velocidade que ela orbita Netuno é menor do que a velocidade de rotação do planeta. Aqui, Netuno domina todo o céu. Seria uma visão fascinante de um mundo gigante desse bem na nossa frente. Desde que você mantenha um bom traje quente, está tudo certo, já que as temperaturas aqui atingem 222 graus Celsius negativos. Seguindo para um pouco mais longe, a 50.000 quilômetros de Netuno, encontramos Thalassa, outra rocha espacial achatada parecida com um asteroide. Thalassa tem 82 quilômetros de diâmetro e uma temperatura na superfície estimada em 222 graus Celsius negativos também. A razão do porquê algumas luas de Netuno são achatadas é porque são pequenas demais para que sua própria gravidade as puxe para uma forma esférica. Sobrevoando um pouco mais longe, a 52.000 quilômetros de Netuno, você chegará em Despina, tendo o mesmo formato de Naiade e Thalassa, o que nos indica que é bem pequena, com uma estimativa de tamanho de 150 quilômetros.
Sobre sua composição, é semelhante a outras luas netunianas, com uma superfície feita de gelo de água congelado e metano, e sem nenhuma atividade geológica conhecida. Agora, a 62 mil quilômetros de Netuno, encontra-se Galateia. Ela é um pouco maior que Despina, com 174 quilômetros de diâmetro. Porém, assim como Naiade, sua órbita possui uma velocidade menor que a velocidade de rotação de Netuno. Portanto, ela também está caindo em direção ao planeta e vai acabar despedaçada em milhões de anos. Galateia é um tipo de lua pastora, pois ela influencia uma região dos anéis de Netuno, limpando a área. Sua órbita fica um pouco acima de um dos anéis. Mas não se engane, parece que está perto, mas ela está a 1000 quilômetros de distância desse anel. A próxima parada está a 74 mil quilômetros de Netuno, e é uma lua com um nome bem comum aqui no Brasil. Se chama Larissa. Com 194 quilômetros, ela tem um formato irregular e achatado. Larissa tem a mesma média de temperatura estimada de outras luas, menos 222 graus Celsius. Netuno ainda aparece como um objeto dominante no céu, afinal não está muito longe. E infelizmente para essa lua, a velocidade de sua órbita também é menor do que a velocidade de rotação de Netuno, o que faz ela cair lentamente em direção ao planeta. Voando a 105 mil quilômetros de Netuno, uma das menores luas aparece, Hipocampo. Ela só tem 34 quilômetros de diâmetro, bem menor que Naiade. Os cientistas acreditam que ela seja um pedaço da lua Proteus, que foi arrancado em algum impacto no passado. Então é como se fosse um filhote de lua orbitando Netuno. Continuando a jornada, a 118 mil quilômetros, você encontra a segunda maior lua de Netuno, Proteus. Com 420 quilômetros de diâmetro, ela foi descoberta pela Voyager 2 em 1989. É tão escura que, se não fosse pela sonda, talvez nem soubéssemos que ela existia. Sua superfície parece um campo de crateras congeladas, e as temperaturas são estimadas também em 222 graus Celsius negativos. Proteus reflete apenas 6% da luz solar que recebe, e provavelmente foi daqui que deve ter surgido a Hipocampo. A 355 mil quilômetros do gigante de gelo, a maior de todas as luas aparece. Tritão. Finalmente uma lua grande o suficiente para ser esférica, com 2.706 quilômetros de diâmetro. Tritão é geologicamente ativo, com vulcões de gelo que soltam jatos de nitrogênio. Sua superfície é uma mistura de terrenos lisos e regiões cheias de fissuras, como se fosse constantemente remodelada. E a temperatura? Apenas 235 graus Celsius negativos, um dos lugares mais frios de todo o sistema solar. Tritão tem uma atmosfera muito fina, 70 mil vezes menos densa que a da Terra, e é feita de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Porém, o mais curioso é o seguinte: Tritão orbita Netuno em sentido retrógrado, ou seja, ao contrário do que Netuno gira. Isso indica que provavelmente foi capturado de algum lugar do sistema solar, possivelmente do cinturão de Kuiper. Em outras palavras, isso pode significar que Tritão era um planeta anão antes de ser capturado pela gravidade de Netuno. Como sua órbita é ao contrário da rotação de Netuno, Tritão está lentamente espiralando em direção ao planeta, e quando chegar perto o suficiente, vai ser destroçado pela gravidade. A próxima é a penúltima lua que vamos visitar,
se chama Nereida, sendo a terceira maior lua de Netuno e uma das mais distantes dele. Ela tem 340 quilômetros de diâmetro e orbita o planeta a incríveis 5,5 milhões de quilômetros de distância. Sua órbita é excêntrica, ou seja, às vezes está mais próxima, às vezes mais distante, o que também indica que seja um objeto capturado. Aqui, Netuno fica minúsculo no céu. Seria muito difícil ver ele sem um telescópio adequado. Deixa eu ajudar. Está bem ali. Apenas uma pequena bolinha azul no céu. Bom, se você achava que era um absurdo a distância que Nereida está de Netuno, se prepare para conhecer a S/2021 N1. Essa microlua, com apenas 16 a 25 quilômetros, está a 50 milhões de quilômetros de Netuno. Eu faço um desafio para você. Consegue encontrar Netuno em algum lugar dessa área do céu que estamos observando? Uma dica: ele aparece apenas como um ponto semelhante a uma estrela. Tudo bem, vou te ajudar. Está bem ali. Qualquer pessoa vai confundir com uma estrela qualquer no céu. Essa lua está tão longe que ela leva 27 anos para completar uma volta em torno do planeta. Estamos nos confins do Sistema Solar, especificamente a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, de frente para um mundo que um dia foi o 9º planeta do Sistema Solar, Plutão. Um mundo pequeno, gelado e distante, mas que continua fascinando cientistas e curiosos mesmo depois de ter perdido o status de planeta. Ele foi o 9º planeta do Sistema Solar por mais de 70 anos, até que em 2006, a União Astronômica Internacional o reclassificou como planeta anão. Mas não se engane, Plutão pode ser pequeno, mas é um dos lugares mais interessantes que já estudamos. Plutão é o maior planeta anão conhecido no Sistema Solar, com 2.370 quilômetros, e costumava ser considerado o 9º e mais distante planeta do Sol. Ele está localizado no Cinturão de Kuiper, uma zona além da órbita de Netuno repleta de centenas de corpos rochosos e gelados, cada um com mais de 100 quilômetros de diâmetro, bem como 1 trilhão ou mais de cometas. A uma distância de 5,9 bilhões de quilômetros, a luz do Sol leva mais de 5 horas para chegar até ele. Plutão deixou de ser um planeta em 2006, quando foi reclassificado como planeta anão, um rebaixamento que gerou controvérsia e debate na comunidade científica e entre o público em geral. Durante décadas, tudo o que sabíamos sobre Plutão eram simples pontos de luz em telescópios. Mas isso mudou em 2015, quando a sonda New Horizons da NASA passou pelo planeta anão e nos enviou as primeiras imagens reais dele. E o que ela revelou foi incrível. Uma superfície repleta de montanhas de gelo, planícies de nitrogênio congelado, geleiras ativas e uma paisagem surpreendentemente jovem, indicando que o planeta anão ainda pode ter alguma atividade geológica, talvez. A região mais famosa é a planície Sputnik, uma imensa área em formato de coração feita de nitrogênio congelado. Esse coração se tornou símbolo de Plutão, uma prova de que até os mundos mais distantes podem ter uma beleza única. No entanto, essa região é congelante, com uma temperatura média estimada em 240 graus Celsius negativos. Plutão não está sozinho. A cerca de 19 mil quilômetros dele está a sua companheira quase do mesmo tamanho, Caronte, sua maior lua.
Descoberta em 1978, Caronte é tão grande que, tecnicamente, os dois formam um sistema binário de planetas anões. Os dois orbitam um ponto comum no espaço, que fica fora de Plutão, chamado de baricentro. Esse ponto em comum fica a 960 quilômetros acima da superfície de Plutão. Caronte e Plutão também são bloqueados por maré, de modo que sempre apresentam a mesma face um para o outro. Caronte possui cerca de 1.212 quilômetros de diâmetro, metade do tamanho do planeta anão, o que torna os dois verdadeiros gêmeos cósmicos. Mas tem um porém. A União Astronômica Internacional reconhece que Caronte é lua de Plutão e não um sistema binário. Mesmo que uma proposta dizia que, como o centro de massa entre os dois corpos fica fora de Plutão e que eles orbitariam um ponto no espaço e não um ao redor do outro, no fim ela não foi aprovada. E a palavra final da União Astronômica Internacional declarou que Plutão é um planeta anão e Caronte é um satélite natural de Plutão. Sendo assim, Caronte orbita Plutão a cada 6 dias terrestres. A superfície dessa lua é marcada por montanhas, cânions e fissuras gigantes, algumas com até 10 quilômetros de profundidade. No topo, há uma imensa mancha escura e avermelhada, apelidada de Mordor, em referência à saga O Senhor dos Anéis. Essa região escura pode ter se formado quando gases de Plutão escaparam e se congelaram em Caronte, deixando sua superfície com uma fina camada de material orgânico. Ou foram produzidas a partir de metano, nitrogênio e outros gases que podem ter sido liberados por erupções criovulcânicas na Lua. As temperaturas em Caronte variam muito, mas a média é de aproximadamente 220 graus Celsius negativos. Porém, durante seus longos invernos, a temperatura pode cair ainda mais, chegando a atingir 258 graus Celsius negativos nas regiões polares. Viajando a 42.656 quilômetros de Plutão, você pode encontrar a segunda lua mais próxima do planeta anão e a quinta maior, chamada Estige. A lua Estige tem um diâmetro de apenas 16 quilômetros, minúscula comparada a Caronte, e leva 20 dias terrestres para completar uma volta em torno de Plutão. Sua composição provável é gelo de água com impurezas rochosas, refletindo bastante luz, o que a torna muito brilhante em comparação ao escuro fundo do espaço. Mas o mais curioso é que Estige gira de forma caótica, mudando constantemente o eixo de rotação. Isso acontece porque a gravidade de Plutão e Caronte puxa a Lua em direções diferentes, fazendo com que ela pareça dançar de forma imprevisível no espaço. Sua temperatura superficial deve ficar próxima dos 230 graus Celsius negativos. Por ser tão pequena, Estige não é esférica, mas sim irregular, parecendo um pedregulho de gelo perdido no espaço. Agora, muito além de Estige, a 48.700 quilômetros de Plutão, encontramos a terceira maior e mais próxima lua de Plutão. Chama-se Nix. Descoberta em 2005 pelo telescópio espacial Hubble, Nix tem apenas 49 quilômetros de diâmetro, mas surpreende por sua brilhante superfície de gelo. Nix reflete muita luz solar, provavelmente porque sua composição é feita quase inteiramente de gelo puro. Assim como Estige, Nix também gira de forma caótica devido à gravidade de Plutão e Caronte, e ela orbita o planeta anão a cada 24 dias terrestres. Nix foi fotografada junto com Plutão e suas outras luas pela sonda espacial New Horizons, enquanto sobrevoava pelo sistema em julho de 2015.
E essa imagem específica revelou uma grande área avermelhada em Nix, que provavelmente é uma cratera de impacto. As temperaturas por aqui são estimadas em 218 graus Celsius negativos a 240 graus Celsius negativos. Você agora está voando por Cérbero, a quarta maior e mais próxima lua de Plutão, localizada a 57.783 quilômetros do baricentro. Com cerca de 19 quilômetros de diâmetro, Cérbero tem uma forma de lóbulo duplo, ou seja, são dois objetos fundidos, formando algo como um amendoim ou dois balões colados. Os cientistas acreditam que Cérbero se formou a partir de detritos resultantes do grande impacto que criou Caronte. Pequenos fragmentos de gelo e rocha colidiram e se uniram lentamente devido à gravidade fraca do sistema. Cérbero também tem uma superfície clara, refletindo muito bem a luz solar. Isso intrigou os cientistas, pois pensava-se que Cérbero tinha uma superfície mais escura. A primeira imagem de Cérbero do sobrevoo da New Horizons foi divulgada ao público em 22 de outubro de 2015, tirada a uma distância de 396.100 quilômetros. E por último, a 64.738 quilômetros, a última lua de Plutão aparece. Hidra é a lua mais externa e a segunda maior depois de Caronte, com cerca de 51 quilômetros de diâmetro, e completa uma volta a cada 38 dias. A New Horizons revelou que Hidra tem uma das superfícies mais brilhantes de todo o sistema solar, refletindo quase 80% da luz solar, o que indica uma superfície jovem e limpa, coberta por gelo de água muito puro. Acredita-se que sua forma seja irregular e alongada, e que sua rotação também seja caótica, assim como a de suas irmãs menores. Sua temperatura média é de aproximadamente 232 graus Celsius negativos. Mesmo na lua mais distante, Plutão é perfeitamente visível da superfície. É diferente dos gigantes gasosos que têm luas que estão a milhões de quilômetros deles. Hidra também foi capturada pela New Horizons em 2015. Essa imagem que você está vendo dela está quase em cores reais. Todas essas luas menores, Estige, Nix, Cérbero e Hidra, orbitam Plutão em planos quase circulares e alinhados, o que indica que provavelmente se formaram a partir do mesmo impacto colossal que originou Caronte. Nenhuma delas tem atmosfera, e a gravidade em suas superfícies é quase zero. Um simples salto poderia te lançar ao espaço para nunca mais voltar. E todas têm rotação caótica, algo que a New Horizons revelou com precisão. Elas giram de forma imprevisível, sem um eixo fixo, como um peão enlouquecido. Plutão não é o único anão com luas do sistema solar. Na mesma região que ele está, dentro do cinturão de Kuiper, um outro corpo se hospeda e abriga no mínimo 2 luas consigo. Haumea foi descoberta em 2004, mas só foi oficialmente reconhecida como planeta anão em 2008. Seu tamanho a torna um dos maiores objetos do cinturão de Kuiper, com 1.740 quilômetros de diâmetro equatorial. A distância imensa que ela está é 43 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Nessa distância, a luz leva 6 horas para chegar até a superfície de Haumea. E ela demora 284 anos terrestres para fazer uma viagem ao redor do Sol.
Pelo fato de Haumea ser pequena e estar muito longe, não temos nenhuma imagem nítida dela. Nenhuma sonda nunca a visitou. Porém, somente analisando essa imagem capturada pelo Hubble, podemos notar uma superfície brilhante e bem reflexiva, e pelo menos 2 luas a orbitando. A superfície desse mundo consiste principalmente em uma fina camada de gelo de água que cobre um interior rochoso. Não existe calor suficiente para derreter quase nada aqui. A temperatura média na superfície gira em torno de 241 graus Celsius negativos. É um mundo onde praticamente tudo está congelado. A gravidade em Haumea é extremamente fraca, cerca de 7% da gravidade da Terra. Um ser humano de 70 quilos pesaria pouco mais de 5 quilos por aqui. Existe uma estranha área avermelhada na superfície que os astrônomos descobriram analisando a luz que chegava até nós. Acredita-se que a mancha seja uma cicatriz de uma antiga e massiva colisão que ocorreu há bilhões de anos. Inclusive, essa colisão também fez com que Haumea girasse rapidamente, onde um dia em Haumea dura apenas 4 horas. Esse é o motivo do porquê ela tem esse formato achatado, devido à sua rápida rotação. E foi essa mesma colisão que também fez Haumea ganhar um anel e 2 luas em órbita. Em algumas regiões, Haumea está perigosamente perto de se desfazer, como se estivesse constantemente lutando contra a própria força que tenta mantê-la inteira. E mesmo assim, ela continua girando, ininterruptamente, há bilhões de anos. O anel ao seu redor não tem nada de tão diferente comparado aos anéis dos gigantes gasosos. Talvez uma das maiores diferenças seja o fato desse anel ser bem mais escuro. Sua composição consiste em gelo, poeira e rochas. Algumas pequenas, outras gigantes, do tamanho de casas. E algumas também podem acabar caindo na superfície do planeta anão. O anel tem um raio de cerca de 2.287 quilômetros e uma largura de 70 quilômetros. Muito bem, agora partindo para suas únicas luas. A primeira e mais próxima fica a cerca de 25.500 quilômetros de Haumea. E por mais que seja a mais próxima, também é a menor das duas. Seu nome é Namaka. Com um diâmetro de cerca de 150 quilômetros, prevê-se que Namaka tenha uma forma irregular e uma rotação caótica, e possui uma superfície refletora composta de gelo de água doce, semelhante à de Haumea e da outra lua mais distante, e não possui nenhuma atmosfera. A órbita de Namaka é altamente inclinada e instável, completando uma volta em torno de Haumea a cada 18 dias. Diferente da maioria das luas do Sistema Solar, que orbitam quase no mesmo plano do equador do planeta, Namaka segue um caminho torto, inclinado, como se tivesse sido jogada ali. E de fato foi. Acredita-se que Namaka seja um fragmento de Haumea, que foi ejetado do impacto gigante que aconteceu com o planeta anão. Esse nome Namaka é em homenagem a uma das filhas de Haumea, na mitologia havaiana. E da superfície, Haumea aparece bem nítida, sendo a única coisa interessante de se ver. E por último, a lua mais distante, localizada a 49.400 quilômetros. Esta é Hi'iaka. Seu nome também vem da mitologia havaiana, sendo também uma das filhas de Haumea. Hi'iaka tem cerca de 370 quilômetros de diâmetro, assim como um formato irregular.
mas em proporção, ela é enorme comparada a Haumea. Se Haumea fosse do tamanho de uma cidade, Hi'iaka seria quase um bairro inteiro flutuando ao redor. Em sua órbita mais estável comparada com a de Namaka, ela orbita Haumea a cada 49 dias. E o mais interessante é que, assim como Haumea e Namaka, Hi'iaka também apresenta gelo de água doce e cristalino na superfície. Isso reforça a principal teoria. Hi'iaka e Namaka não são luas capturadas. Elas são literalmente pedaços de Haumea, formadas a partir do mesmo impacto colossal que deformou o planeta anão, acelerou sua rotação e espalhou detritos pelo cinturão de Kuiper. Sua distância ainda permite que Haumea seja a única coisa interessante de se ver em seu céu. Tingido em uma cor vermelha, este mundo gélido está entre os maiores objetos no cinturão de Kuiper. As temperaturas da superfície de Makemake combinam bem com as de Plutão, chegando a 230 graus Celsius negativos. E um ano em Makemake dura cerca de 300 anos terrestres. O pouco que se sabe sobre a superfície de Makemake sugere que o mundo é coberto por gelos brilhantes, que são extremamente frios, enquanto sua lua, chamada MK2, é tão escura quanto o carvão. Essa cor intrigante de Makemake é gerada por moléculas chamadas de tolinas, que se formam quando a luz ultravioleta solar interage com substâncias como metano e etano. E as tolinas geralmente causam uma cor marrom avermelhada sob a escuridão espacial. Devido às suas impressionantes semelhanças com Plutão, a descoberta de Eris e de outros planetas anões causou a reclassificação de Plutão para planeta anão. Atualmente, Eris é considerado o planeta anão mais distante do Sol e o último de sua classe. Como Eris está muito longe, cerca de 10 bilhões de quilômetros, nenhum detalhe da superfície pode ser observado. Mas ainda assim, graças a análises ópticas feitas com os telescópios Keck, no Havaí, descobriu-se que esse mundo possui uma lua consigo. E ela foi chamada de Dysnomia. E assim como o MK2, ela aparenta ter uma cor escura como carvão na superfície. Não se sabia da existência desse satélite há alguns anos, pois a atmosfera da Terra embaça a nossa visão e dificulta a procura de objetos menores. Mas isso foi resolvido com um novo sistema de lasers instalados aos telescópios. Bem, Eris seria o último planeta anão oficial do Sistema Solar, reconhecido pela União Astronômica Internacional. No entanto, apenas no cinturão de Kuiper poderia conter até 200 planetas anões, e outros milhares podem estar flutuando no espaço além. Eu tenho mais alguns na lista, que embora não sejam planetas anões oficiais, são considerados por muitos como parte dessa família complexa. Um deles é Gong-Gong, um mini Plutão de cor vermelha e com uma fina atmosfera feita de metano. E assim como Makemake, sua cor avermelhada é devido às tolinas, que dominam todo o ambiente. Viver por aqui seria impossível.
pois além de não ter ar respirável, a temperatura é tão baixa quanto 243 graus Celsius negativos. Gong também está no cinturão de Kuiper, só que mais próximo de Makemake. Outro objeto estranho, que é bem semelhante com Haumea, é Kuawa. E digo interessante devido à presença de 2 anéis ao seu redor, que foram descobertos por astrônomos na França, Espanha e Brasil. Já faz quase 2 décadas desde que Kuawa foi descoberto. E embora esse planeta anão tenha apenas metade do diâmetro de Plutão, isso não o torna necessariamente um mundo menos interessante. A presença de metano e outros gases na superfície de Kuawa sugere que ele pode suportar uma atmosfera tênue, produzida pela sublimação desses gases. Mas há mais. Corpos menores e desconhecidos como Sedna, Leleakorhuanua e Salácia também entrariam nessa lista dos fãs. Salácia, por exemplo, é um grande objeto transnetuniano no cinturão de Kuiper, com aproximadamente 850 quilômetros de diâmetro. E ela também possui uma pequena lua, chamada de Actaia. Esses nomes são estranhos, mas fica pior. Leleakorhuanua. Porém, é melhor conhecido como Goblin. Esse objeto é um transnetuniano extremo, o que significa que ele possui uma órbita que pode ficar muito longe do Sol, chegando até 2.106 unidades astronômicas. Apenas 315 bilhões de quilômetros no seu ponto mais longe do Sol. Acredita-se que a essa distância, as temperaturas podem cair para meros 6 graus Celsius acima do zero absoluto. E temos também Sedna, outro corpo gelado de cor vermelha dominada pelas tolinas. Até aqui, parece que a cor vermelha é muito comum em mundos anões. Sedna, se fosse considerada um planeta anão oficial, seria o mundo com a órbita mais distante do Sol. Seu ponto mais distante fica lá, bem longe, a 937 unidades astronômicas do Sol, 140 bilhões de quilômetros. É óbvio que encontrar algo vivo por aqui é, digamos, impossível. E por último temos Orcus, às vezes chamado de Anti-Plutão. Esse apelido é por causa de suas muitas similaridades, mas órbitas opostas. Por exemplo, agora mesmo Orcus está em seu ponto mais distante do Sol, enquanto Plutão está perto do ponto mais próximo de sua órbita. E assim como Plutão, Orcus também ostenta uma grande lua, chamada de Vent, que pode ser a terceira maior lua orbitando além de Netuno. A órbita de Vent se agarra a Orcus a uma distância próxima de 9.000 quilômetros. E o planeta anão em si tem apenas 965 quilômetros de diâmetro. Esse sistema é uma versão ligeiramente menor do sistema Plutão-Caronte. Antes de tudo, quem ou que é Tyche? Diferente de Nêmesis, que seria uma estrela anã vermelha ou uma anã marrom, Tyche seria um planeta gigante, mais precisamente um gigante gasoso. A história de Tyche começa no início dos anos 2000. Os principais nomes por trás da hipótese de Tyche
foram os astrônomos John Matisse e Daniel Whitmire, da Universidade da Louisiana. Enquanto eles estudavam o movimento de cometas de longo período, eles começaram a notar um padrão, um detalhe curioso. Esses cometas, que vêm das regiões mais extremas do Sistema Solar, pareciam surgir com mais frequência de uma determinada direção do espaço. Não era um fluxo completamente aleatório como se imaginava. Algo estava mexendo com eles. E foi aí que surgiram as perguntas. Será que existe um planeta gigante escondido por lá, na nuvem de Oort? Essa teoria é bem diferente da do planeta 9, pois o suposto nono planeta seria o responsável por atrair as órbitas de alguns planetas anões e cometas para longe do Sol, deixando-as bem esticadas. Agora, Tyche é suspeito de atrair diversos cometas em direção ao sistema solar interno, além dessa lenda ser bem mais antiga que a do planeta 9 também. Mas explicando melhor, funcionaria assim. A nuvem de Oort é uma gigantesca região distante de objetos gelados e pequenos que rodeia todo o sistema solar. Esses pequenos objetos, que são cometas e outras pedras espaciais, podem acabar saindo de seus lugares e vindo para o sistema solar interno, graças à gravidade do Sol ou de planetas próximos como Netuno. No entanto, em uma determinada região do espaço, mais cometas apareciam repentinamente e vindo para cá. Deveria haver algo por lá que os atraíam e jogava para a nossa região. Segundo os envolvidos na pesquisa, a melhor explicação para aquele excesso de cometas vindos de uma direção específica seria a presença de um planeta massivo, localizado a pelo menos 10.000 unidades astronômicas de distância do Sol. Fazendo a conta, usando a distância média da Terra ao Sol, que são 150 milhões de quilômetros, vezes 10.000. Daria 1 trilhão e 500 bilhões de quilômetros de distância. A luz do Sol pode demorar até 1 mês para chegar até lá. Para explicar esses movimentos dos cometas, John e Daniel fizeram simulações computacionais. Nessas simulações, eles testaram vários tamanhos e massas de objetos que poderiam estar naquela região da nuvem de Oort, tentando encontrar um modelo que reproduzisse o padrão observado. O resultado mais consistente, segundo eles, seria um objeto com uma massa entre 1 e 4 vezes a massa de Júpiter. Só um objeto muito massivo, com forte influência gravitacional, conseguiria causar desvios significativos nas órbitas de milhares de cometas a distâncias tão absurdamente grandes. Se fosse um planeta pequeno, com algumas massas terrestres, o efeito gravitacional seria muito fraco e não explicaria o padrão observado. Tem outra coisa. A temperatura de Tyche seria até que alta, estimada em 73 graus Celsius negativos. Por mais que seja muito frio para nós, se pegarmos os gigantes gasosos do Sistema Solar, como Júpiter e Netuno, por exemplo, suas temperaturas na atmosfera são bem mais frias. Júpiter tem uma temperatura de 145 graus Celsius negativos, e Netuno, o planeta mais longe do Sol, tem uma temperatura de 214 graus Celsius negativos. E lembrando que esses dois estão muito mais perto do Sol comparados a Tyche. Então, um planeta gasoso e gigante com uma temperatura de apenas 73 graus Celsius negativos a 1 trilhão e meio de quilômetros do Sol é muito quente, por sinal. Se Tyche realmente existisse, ele estaria lá, na nuvem de Oort, aquele gigantesco campo de detritos gelados, um verdadeiro cemitério de cometas que envolve o Sistema Solar como uma bolha.
Enquanto o planeta 9 estaria a algumas centenas de unidades astronômicas, Tyche estaria a milhares de vezes mais longe. Estou falando de um lugar onde o Sol é apenas uma estrela apagada no céu, quase indistinguível das outras. Com o passar dos anos, a hipótese de Tyche foi ficando cada vez mais especulativa. Mas então, em 2009, um novo explorador entrou em cena, o telescópio espacial WISE. Esse telescópio mapeou todo o céu no espectro infravermelho, ou seja, ele era perfeito para encontrar objetos frios, distantes e invisíveis à luz visível. Exatamente o tipo de planeta que Tyche seria. O WISE detectou centenas de estrelas anãs marrons próximas. Elas não estavam dentro do sistema solar, mas sim bem longe de nós. No entanto, nenhum sinal de Tyche, nenhuma fonte de calor, nenhuma perturbação detectável, nada. Em 2014, os próprios astrônomos que tinham proposto Tyche admitiram: se o WISE não viu nada, Tyche provavelmente não existe. Como esse objeto foi proposto bem antes do planeta 9 ser teorizado, ele poderia ser considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Mas, hoje, se essa lenda continuasse firme como a do planeta 9, então Tyche seria o 10º planeta a partir do Sol. Alguns ainda argumentam que Tyche poderia ser menor, ou estar numa região ainda não bem mapeada, ou simplesmente ser algo que nossos telescópios ainda não conseguem detectar. Mas a verdade é que até hoje nenhuma evidência concreta foi encontrada. Mesmo que Tyche provavelmente não exista, sua história é uma prova de como a ciência funciona. Hipóteses surgem, são testadas e confrontadas com os dados. E no final, a verdade sempre prevalece. Tyche pode ter sido uma ilusão, mas ele nos ensinou mais sobre cometas, sobre a nuvem de Oort e sobre os limites da nossa exploração.